Bem-vindos ao nosso quarto episódio deste nosso encontro que tem sido ler os dogmas da Virgem Santa Maria à luz da fé. E é a luz da fé que nos ajuda a entender estes 4 dogmas que a Igreja coloca para a nossa meditação e que hoje vamos terminar com o dogma da Assunção da Virgem Santa Maria ao céu em corpo e alma. E é a luz da fé que nos vai indicar o que é que a Igreja nos ensina com este dogma. Vamos começar, como sempre fazemos, invocando a Santa Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como disse já, hoje vamos ver bem, vamos perceber o que significa o dogma da Assunção da Virgem Santa ao céu em corpo e alma. No dia 1 de novembro de 1950, ao definir o dogma da Assunção, o Papa Pio XII declarou que a elevação do corpo de Maria à glória celeste é dogma divinamente revelado. Com o texto que o Papa Pio XII declarou este dogma, nós podemos ler: declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Portanto, este é o pequenino parágrafo com que Pio XII declarou que é dogma divinamente revelado que a Imaculada Virgem Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Com efeito, enquanto para os outros homens a ressurreição dos corpos se há de verificar no fim do mundo, para Maria a glorificação do próprio corpo foi antecipada por singular privilégio. Portanto, o que o Papa Pio XII nos ensina, aquilo que nós acreditamos que é dogma devidamente revelado, é que o corpo da Virgem Santa foi glorificado por singular privilégio, não no fim do mundo, como acontecerá com todos os corpos, mas imediatamente a seguir ao seu fim de vida neste mundo. Ou seja, explicando melhor, terminado o curso da vida da Virgem Santa neste mundo, o seu corpo foi imediatamente introduzido na glória do céu, na glória celestial. O Concílio Vaticano II também diz isto e ensina, resumindo a doutrina da Igreja: a Imaculada Virgem Maria, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como Rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Portanto, estamos a citar o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, número 59. É muito importante este número 59 deste documento, que é onde nós podemos ler exatamente isto. Terminado o curso da vida terrena, o corpo da Virgem Santa foi elevado ao céu e ela, em corpo e alma, é exaltada como Rainha no céu. Este é que é o centro de tudo aquilo que o dogma nos ensina. Portanto, repetindo, porque é importante ser muito, muito bem esclarecido o que é que significa este dogma. O que nós dizemos é que, enquanto para os outros homens, enquanto para todos nós, a ressurreição dos corpos se há de verificar no fim do mundo,
Para Maria, a glorificação do próprio corpo foi antecipada, terminado o curso da sua vida terrena, por singular privilégio. Portanto, resumindo aquilo que diz o Concílio, nós podemos afirmar que, diversamente dos outros cristãos que morrem na graça de Deus, Maria foi elevada à glória do paraíso também com o próprio corpo. Portanto, o corpo da Virgem não conheceu a corrupção do túmulo. Mas para ser dogma de fé divinamente revelado, como nós acreditamos que é, este dogma tem que ter uma base bíblica. Tem que ser baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos então perceber como é que Pio XII, ao declarar este dogma, entendeu que era a base bíblica do dogma que ele declarou. O Novo Testamento, embora não afirme explicitamente a Assunção de Maria, oferece o seu fundamento, porque põe em evidência a perfeita união da Santa Virgem com o destino de Jesus. Esta união que se manifesta a partir da prodigiosa concepção do Salvador, na participação da Mãe na missão do Filho e, sobretudo, na associação ao sacrifício redentor, não pode deixar de exigir uma continuação depois da morte. Portanto, perfeitamente unida à vida e à obra salvífica de Jesus, Maria compartilha o seu destino celeste na alma e no corpo. Portanto, Pio XII diz que, deste modo, a Augustíssima Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo de modo insondável, desde toda a eternidade com um único decreto de predestinação, imaculada na sua concepção, sempre virgem, na sua maternidade divina, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve o triunfo completo sobre o pecado e as suas consequências, alcançou por fim, como suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro e que, à semelhança do seu Filho Divino, vencida à morte, fosse levada em corpo e alma ao céu, onde refugie como rainha à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos. E Pio XII considera muito importante que, já a partir do século II, os Santos Padres apresentavam a Virgem Maria como nova Eva, sujeita e intimamente unida ao novo Adão na luta contra o inimigo infernal. E essa luta, como já se indicava no proto-evangelho, portanto no livro do Gênesis, acabaria com a vitória completa sobre o pecado e sobre a morte, que sempre se encontram unidas nos escritos do apóstolo Paulo. Assim como a ressurreição gloriosa de Cristo constitui parte essencial e último troféu desta vitória, assim também a vitória da Virgem Santíssima, comum à do seu Filho, devia terminar pela glorificação do seu corpo virginal. Pois, como diz o apóstolo, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi absorvida na vitória. Pio XII dá muita importância também, como já referi, à tradição, aos testemunhos dos padres da Igreja, aquilo que a Igreja já acreditava e já defendia. E, portanto, trago apenas para meditar convosco dois testemunhos de dois grandes santos. Um de São Germano de Constantinopla. E São Germano de Constantinopla, numa das suas homilias, coloca nos lábios de Jesus, que se prepara para levar a sua mãe para o céu, estas palavras. Portanto, São Germano de Constantinopla põe nos lábios de Jesus o seguinte: é preciso que onde eu estou, também tu estejas, mãe inseparável de teu filho. E, portanto, a Igreja entendeu
porque se a mãe é inseparável do filho, também o é no seu corpo. E, portanto, para que ela possa estar onde ele está, ele levou-a para o céu, em corpo e alma. Mas um outro testemunho de um santo que acreditava firmemente na assunção corporal da Virgem e também fez um belo sermão sobre a Assunção, é o grande Santo António de Lisboa, que no sermão para a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria afirma: lê-se no Gênesis que a arca pousou sobre os montes da Arménia. A arca do verdadeiro Noé, que fez repousar os homens dos trabalhos na terra amaldiçoada pelo Senhor, repousou sobre os montes da Arménia, isto é, sobre os coros dos anjos. O Senhor levantou-se quando subiu à direita do Pai. Levantou-se também a arca da sua santificação quando a Virgem Maria subiu ao tálamo etéreo. Este texto de Santo António é muito belo, porque Santo António parte da comparação entre a arca e Maria. A arca, que era o local da presença de Deus, e Maria, que deu à luz o Filho de Deus. E assim como a arca repousou, assim como a arca do verdadeiro Noé, que é Maria, repousou também junto do verdadeiro Noé, que é Jesus. Santo António faz esta comparação. O verdadeiro Noé é Jesus. E, portanto, a arca de Noé, em primeiro lugar, é também o exemplo, a figura da arca, que é a Virgem Santa, a arca que depois é levada para o céu, a arca que não se decompôs, a arca que não se desfez, a arca que permaneceu intacta. Interessante esta comparação, e Pio XII cita Santo António como um dos grandes defensores da assunção corporal e cita um grande texto deste sermão da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, o sermão para a Assunção que Santo António nos deixou. Voltamos ao Concílio Vaticano II, recordando que na Constituição Dogmática sobre a Igreja, o mistério da Assunção chama a atenção para o mistério da Imaculada Conceição. Ou seja, o já citado número 59 da Lumen Gentium diz que, precisamente porque foi preservada de toda a mancha da culpa original, Maria não podia permanecer como os outros homens no estado de morte até ao fim do mundo. A ausência do pecado original e a santidade perfeita desde o primeiro momento da existência exigiam para a Mãe de Deus a plena glorificação da sua alma e do seu corpo. Portanto, o corpo preservado de toda a mancha da culpa original, Maria totalmente preservada da mancha da culpa original, exigiam para a Mãe do Senhor também a sua glorificação. E, portanto, o que diz o Concílio é que a Imaculada Conceição exigia a glorificação do corpo. E, por isso, são como que dois irmãos gêmeos, estes dois privilégios, o privilégio da Imaculada Conceição e o privilégio da Assunção corporal, da Assunção gloriosa. Diz ainda também este belo texto do Concílio que a Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma, é a imagem e início da Igreja, que se há de consumar no século futuro, assim também na terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus, ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor.
À luz deste belíssimo ícone da nossa Mãe, podemos considerar a mensagem contida nas leituras que são lidas no dia da Assunção. Portanto, a Assunção da Virgem, aquilo que nós lemos na liturgia da Assunção da Virgem, leva-nos a olhar para ela como sinal de esperança para a Igreja. Ela é o sinal de esperança. E o que é que significa ser um sinal de esperança? Nós podemos chamar a Virgem Santa como Mãe da Esperança. Não só porque Jesus é a nossa esperança, não só porque Jesus é a esperança que não desilude, mas porque com a Assunção corporal da Virgem Santa, com a sua glorificação em corpo e alma, nós vivemos na esperança da vida eterna. Nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de mortos, como diz Jesus, mas de vivos, pois para Ele todos estão vivos. Quem confia no Deus dos vivos sabe que tem uma esperança reservada nos céus. Para ela caminha, guiado pela promessa do Senhor, que no tempo futuro nos espera a vida eterna. Portanto, nós olhando para a glorificação do corpo da Virgem Santa, nós olhando para a Virgem Maria totalmente glorificada ao lado do seu Filho Jesus, vivemos na esperança da vida eterna. Somos peregrinos de esperança. Somos guiados pela Mãe da Esperança. Somos guiados pela Mãe que vive eternamente na vida que o seu Filho também nos quer dar. Por isso, olhando para o mistério da Assunção da Virgem, é possível compreender o plano da providência divina relativa a toda a humanidade. Depois de Cristo, Verbo encarnado, Maria é a primeira criatura humana que realiza o ideal escatológico, antecipando a plenitude da felicidade prometida aos eleitos mediante a ressurreição dos corpos. Mas diante de tanta beleza e diante de tão grande mistério, nós podemos perguntar: e o que é que nos diz a nós pessoalmente? O que é que nos diz a cada um este dogma, para além de já termos acenado que ele é para nós sinal de segura esperança? O que é que podemos aprender? No que é que devemos acreditar? Como há textos muito bem feitos, é bom citá-los. E por isso vos cito um pequeno trecho da homilia do Papa Bento XVI, no dia 15 de agosto de 2011. E diz Bento XVI: estamos a falar de Maria, mas num certo sentido estamos a falar também de nós, de cada um de nós. Também nós somos destinatários daquele amor imenso que Deus nos reservou, sem dúvida, de uma maneira absolutamente singular e irrepetível, a Maria. Nesta solenidade da Assunção, olhemos para Maria. Ela abre-nos à esperança, a um futuro cheio de alegria e ensina-nos o caminho para o alcançar. Acolher o seu Filho na fé, nunca perder a amizade com Ele, mas deixar-nos iluminar e orientar pela sua palavra. Segui-lo todos os dias, mesmo nos momentos em que sentimos que a nossa cruz se torna pesada. Maria, a arca da aliança que se encontra no céu, indica-nos com clareza resplandecente que estamos a caminho rumo à nossa verdadeira casa, a comunhão de alegria e de paz com Deus. Quero só repetir a primeira frase deste parágrafo, desta excepcional homilia de Bento XVI, repite, de 15 de agosto de 2011. Estamos a falar de Maria, mas num certo sentido estamos a falar também de nós, de cada um de nós. Também nós somos destinatários daquele amor imenso que Deus nos reservou. E olhando para Maria,
abrimos-nos à esperança, abrimos-nos a um futuro cheio de alegria. Portanto, a Assunção convida-nos a olhar para este futuro cheio de alegria. Convida-nos a olhar para a pátria eterna. Convida-nos a acreditar que Deus tem para cada um de nós uma morada no céu. Deus tem para cada um de nós um lugar preparado. Repito, esta homilia, este texto de Bento XVI, é de facto um testemunho extraordinário daquilo em que nós acreditamos e daquilo em que nós esperamos. Portanto, faço votos que possa ser lido e que possa ser meditado por o maior número possível daqueles que nos acompanham nestes nossos encontros. Vamos resumir e vamos terminar. Vamos terminar com aqueles pontos que são exatamente o essencial. Estamos diante de um dogma de fé que Pio XII proclamou no dia 1 de novembro de 1950, que nos ensina que a Virgem Maria, Imaculada Mãe de Deus, terminado o curso da vida terrestre, foi elevada ao céu em corpo e alma à glória celestial. É muito importante que quando nós nos referirmos a este dogma, e até quando nos referirmos a ele no quarto mistério glorioso, que é o quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Maria ao céu, nós digamos tudo aquilo em que acreditamos. Ou seja, nós podemos dizer, contemplamos a Assunção da Virgem Maria ao céu, mas é mais correto dizermos, contemplamos a Assunção da Virgem Maria ao céu em corpo e alma, porque aqui é que se encontra exatamente o centro, o núcleo daquilo que o Papa declarou como dogma divinamente revelado. Enquanto para os outros homens a ressurreição dos corpos se há de verificar no fim do mundo, para Maria a glorificação do corpo foi antecipada por singular privilégio. E foi antecipada esta glorificação do corpo por dois motivos. Primeiro, porque ela participa de forma especial e total da ressurreição de Jesus. Portanto, ela que participou, que se associou, que cooperou de forma única na vida do Senhor, ela que cooperou na sua paixão, ela que cooperou como medianeira de todos os dons da cruz, também recebeu a graça da glorificação do seu corpo como fruto da ressurreição de Jesus, de forma antecipada. E em segundo lugar, porque por tudo aquilo que Deus lhe concedeu, por ser imaculada desde a sua conceição, por ser totalmente virgem, na alma e no corpo também, por ser verdadeiramente Mãe de Deus, como nos ensina o Concílio, era exigido que este corpo fosse preservado da corrupção do sepulcro. Por isso, o corpo da Virgem está no céu. Ela está totalmente junto de Jesus. Ela está ao pé do seu Filho. A Assunção constitui o ponto de chegada da luta que empenhou o amor generoso de Maria na redenção da humanidade. A Assunção é fruto da sua singular participação na vitória da cruz. Na Assunção corporal da Mãe do Senhor, nós vemos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo aquilo que nos destrói. E por isso é que
Ela é para nós sinal de esperança. E a Virgem que está no céu em corpo e alma atrai-nos para o céu. Nós não fomos criados para o vazio. Nós não fomos criados para o cemitério. Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para o céu. Por isso é que a Virgem Santa se apresentou em Fátima dizendo: sou do céu, porque nós fomos criados para o céu. E ela já está no céu, em corpo e alma, totalmente presente, totalmente ao serviço de Deus, totalmente como foi na terra, serva do Senhor. E ela atrai-nos para o céu, chama-nos para o céu, conduz-nos para o céu, onde está em corpo e alma para sempre.